Ela lembra de eu ter falado, inclusive, que tinha um, que era o único que ela lembra, que era alegria. Mas que ela lembrava que aqueles presentes simbolizavam os dons espirituais, os frutos, o fruto do espírito, né? Os gomos. E ela disse que, desde que ouviu isso, ela nunca mais esqueceu. Porque quando eu perguntava para os anjos, que eram os atendentes da loja, né, quanto custava aquele presente, ele dizia que não custava nada, que era de graça. E eu me espantava no sonho, porque eu falava, é de graça e essas prateleiras estão cheias? E ele dizia que estava cheia porque ninguém queria ir lá buscar. E ela disse que isso marcou ela, porque ela não conseguiu mais esquecer de que os dons, né, todos aqueles presentes que Deus tinha para dar, eles estavam lá ao dispor de quem quisesse ir e pegar, e ninguém pegava. Independente de ter sido um sonho, eu não lembro, mas a verdade é que essa é uma verdade espiritual. O Senhor tem bênçãos para nós, Ele tem reservado coisas tremendas para as nossas vidas, e nós estamos tão acomodados, vamos ver, durante a leitura da palavra, que estamos deixando de lado. Como João mesmo falou aqui, né, que não há palavra de Deus que seja clichê. Hoje em dia a gente já está até preocupado com isso. Eu vou falar isso. Essa semana eu fiquei assim, mas eu vou falar de novo essa palavra, a que eu tinha preparado ontem. Sabe? Porque falava de Pedro, da fé. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Não há palavra repetida na palavra de Deus. Ela sempre se renova, Deus sempre traz algo novo para nós, e nós precisamos tomar posse disso, né? E aí eu separei, depois dessa lembrança, eu anotei aqui, eu fiquei pensando em quantas coisas nós, não só eu, mas como igreja, nós temos deixado de desfrutar, até porque achamos isso, já estamos tão acostumados com o Salmo 23, que esquecemos da grandeza dessa palavra. Estamos tão acostumados a ouvir falar que Deus nos ama, que a gente já está banalizando esse amor. E quando eu falo que Deus tem bênçãos para nós, eu não estou falando de bênçãos materiais. Eu sei que Ele também tem bênçãos materiais para nós. Eu mesma fui abençoada agora no final de maio, início de junho, né, nos 48 do segundo tempo, Ele veio com a providência que eu estava precisando. Eu estava desde março sem receber a pensão alimentícia dos meninos, porque meu ex-marido faleceu, e é uma burocracia agora para mudar para pensão por morte. E eu estava aguardando no Senhor. Eu falei, Senhor, como vai ser? E aí me segurei e consegui remediar a situação. E quando entrar o mês de junho, eu falei, Senhor, agora é contigo. Esses 2 meses eu estou orando, crendo que Tu vai agir, e estou esperando. E aí, no dia 1º de junho, Ele veio com a providência. E de uma tranquilidade que eu vou poder aguardar a pensão sair. Então, eu sei que Deus tem bênçãos materiais para nós também. Mas muito mais importante que a bênção material, Ele tem bênçãos espirituais para nos dar. E é isso que nós, como igreja, estamos precisando buscar. Estamos precisando nos despertar para isso. Há 2 domingos atrás, o pastor Denilson estava pregando sobre o reino, e ele começou a falar sobre o reino, e eu em casa, vou explicar o em casa também. O pai dos meus filhos, né, ele faleceu de Covid, e aí os meninos ainda estão assim tocados com essa situação. Eu tenho negociado com eles, vou um dia na igreja, não vou outro, né? Aí fico de casa querendo estar aqui. E ainda estou nesse período de negociação, mas o Senhor tem abençoado. Então, nesse domingo eu estava em casa ouvindo a palavra, e o pastor Denilson começou a falar sobre reino, e eu fiquei pensando, meu Deus, quem vai viver esse reino aqui na terra? Porque ele é para nós, mas qual de nós? Né? Quem de nós vai estar vivendo esse reino? E aquilo ficou na minha cabeça, né?
Por que nós não já estamos vivendo esse reino? O Senhor tem trazido essa palavra para as nossas vidas, para nos despertar, né? E me veio na hora que eu estava questionando isso, Senhor, eu quero viver esse reino, quem vai viver esse reino? E por que não estamos vivendo esse reino? E durante aquele tempo que eu estava me questionando, veio uma palavra no meu coração. Não foi bem uma palavra, eu lembrei de um título, de um livro, que eu tenho em casa, inclusive. Eu acho que eu não lembro de ter lido ele todo, porque ele já está meio riscado. Eu gosto de riscar, conforme eu vou lendo, meus livros vão sendo riscados. Mas o título é Paixão pela Sua Presença, do John Bevere. Paixão por Sua Presença. E eu pensei, é isso que tem nos faltado. Sabe, não temos vivido o reino, porque não temos tido paixão por esse reino. Não temos tido paixão pela presença de Deus. Os hinos cantados aqui falavam sobre isso, né? Do te amo e de você querer buscar. Mas temos. Isso tem sido só uma letra de uma música que tem saído dos nossos lábios ou tem vindo do profundo do nosso coração para fazer diferença realmente na nossa vida. Não temos nos apropriado das bênçãos espirituais porque estamos tão envolvidos com o natural que esquecemos as bênçãos e as promessas que já nos foram liberadas. O nosso olhar está tanto para aquilo que é terreno, para aquilo que está ao nosso alcance de realizar, que temos esquecido de ir lá nas prateleiras que o Senhor já deixou à disposição para nós. E nós precisamos mudar essa visão. Eu fui anotando porque a cabeça anda meio falhando, se eu não anotar. E eu quero compartilhar com vocês o texto que está em 2 Pedro, do versículo 3 ao 11, mas eu vou ler aos poucos. O versículo 3 diz assim, o título que está aqui na minha Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, fala sobre a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você tem buscado esse conhecimento? A gente vê assim, hoje as redes sociais estão aí, repleta, né, a internet, repleta de cursos online, oferecendo conhecimento, oferecendo tudo que você possa imaginar, até de saber da vida do outro você consegue, né? Você coloca o nome, em alguns lugares tu coloca o CPF, já vem aquela lista, assim. Conhecimento hoje do que é natural está bem acessível, né, para uma grande quantidade de pessoas. Mas no que diz respeito ao Senhor, também temos na internet, né, muitos estudos, muitos cultos, muita informação. Mas o que eu quero dizer aqui, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está falando de um conhecimento mais íntimo do Senhor, sabe? Um conhecimento diário, de busca incessante pela presença do Senhor. As promessas, aqui em cima, o que diz respeito ao Senhor, eu sei que vocês já sabem, eu não vou estar trazendo aqui, queridos, nenhuma novidade, nada que você não saiba, mas eu creio que nós temos vivido um tempo em que é necessário trazer à nossa lembrança o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor espera de nós. E ele diz aqui que o conhecimento vem de uma vida de intimidade, de leitura da palavra, de oração, numa busca diária, de um desejo ardente por sua promessa.
O versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As promessas já nos foram doadas, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Isso significa que as características de Deus vão estar também em nós sermos coparticipantes dessa natureza. Não estou falando do que diz respeito à onipresença, onisciência, né? Onipotência, não é isso. Essas são características de Deus, somente dele. Mas tem atributos do Senhor que Ele tem compartilhado, Ele quer compartilhar com cada um de nós. Bem, sei que muitos de nós, acredito que todos, já temos compartilhado de alguns desses atributos. Mas existe tanta coisa que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Nós temos aprendido na nossa EBD, né, sobre o fruto do Espírito, que são características também que vêm do nosso Deus. Ele tem amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, sabe, temperança, domínio próprio. Ele tem tanto para nos oferecer, ele tem conhecimento, sabedoria. O Senhor está pronto a derramar sobre nós do seu conhecimento. Isso nós precisamos entender que é para nós, é para mim. Você pode repetir isso e falar: é para mim, é para mim. Sabe, é para a igreja que ele ama. E aqui diz que, no versículo 4, né, continua dizendo: livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, quando nós tomamos conhecimento completo de quem é o Senhor e do que Ele tem para nós, e tendo essa natureza de Deus em nós, vamos estar nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Verdade é que quando estamos cheios, queridos, do que é de Deus, nós não vamos ligar para o que o mundo tem a nos oferecer. Se muitos têm se perdido, se muitos têm ficado pelo caminho, é porque se deixaram abater não é a palavra, mas se deixaram levar pelo comodismo, por essa questão que foi falada aqui, né? Se acostumou, ficou tão cômodo, a vida ficou tão, né? Que esqueceram de desfrutar daquilo que Deus tem para ele, e acabou que deixou que as paixões do mundo os atraíssem. A tentação vem, ela vem para todo mundo. Ela vem para homem, ela vem para mulher, ela vem para jovem, vem para as crianças. Cada um é tentado, né? Segundo a sua idade, segundo o seu... Cada um é tentado de uma forma. Mas o que precisamos é estar com a nossa mente, o nosso coração em Deus, de tal maneira que quando a tentação vier, você não vai se deixar levar por ela, mas você vai lembrar do seu Senhor. Sabe, você vai lembrar desse amor que foi falado aqui, que deixa todas para ir te buscar, para ir tratar com você. É desse Deus que eu estou falando, sabe? Desse Deus onipotente, desse Deus que criou todas as coisas e se importa com você. O nosso desejo tem que ser de agradar aquele que nos amou primeiro. E aí você escolhe... Presta atenção, você escolhe não pecar, porque você não quer entristecer o coração do seu Deus. Amém? Você escolhe, porque a tentação ela vem diante de você. A palavra diz que você tem que correr, né? E não ficar ali alimentando, brincando com ela. Geralmente quem faz isso é justamente quem não tem conhecimento do que a palavra de Deus diz. Mas quando você conhece, você escolhe não pecar, para não entristecer o coração do seu Deus. Entenda que o Senhor quer estar conosco diariamente, não apenas nos cultos da igreja, ou congressos, ou retiros espirituais.
Eu lembro que quando eu anotei isso, eu lembrei de quando eu me converti. É engraçado observar hoje, eu estava observando como foi o processo. Eu lembro que era uma bênção sentir a presença de Deus nos cultos, mas depois eu fui me habituando. E aí, como era bom ir nos retiros. Como a gente sentia a presença de Deus, voltava todo mundo num gás. Aí a primeira semana, a segunda semana, a terceira, a quarta, e aí já voltávamos à mesma rotina de antes. Isso foi passando um tempo, e aí vinha... eu acho que é por isso que as igrejas tinham tanta programação. Mas eu só estou falando por mim, né? Não posso falar pelos outros. Comigo foi assim. E aí vinha a confraternização de jovens. Aí era de novo, né? E você ouvia uma palavra e você se empolgava. Isso foi gradual. Até que um dia eu fui para uma igreja em que eu aprendi que eu podia sentir aquela presença todos os dias. Não que na igreja que eu me converti não tivessem me ensinado isso. Eles estavam ensinando, eu que não tinha aprendido. Eu que não tinha dado a atenção devida ao que estava sendo ensinado. Essa é a verdade. E aí, quando eu descobri que eu podia sentir isso todos os cultos, eu já ia para a igreja, né? Naquela empolgação, vou adorar o Senhor, vou sentir o Senhor. Mas, como o João falou aqui também, João quase que entregou a mensagem inteira. Só as quartas-feiras, só os domingos, né? Ele ainda falou dos domingos. Mas só as quartas e domingos, só 2 dias na semana que eu sentia aquela empolgação, aquela presença. E aí, ao longo do tempo, do estudo, de procurar, de buscar, eu pude entender que eu posso sentir essa presença todos os dias da minha vida. Sabe, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Quando a palavra de Deus diz em questão de você amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, está falando nisso, né? É o famoso 24/7. É 24 horas sentindo a presença do Senhor, buscando a presença dEle. Agora, tem sido todos os dias assim? Infelizmente não, amados. Muitos dias eu acordo e aí, ao invés de fazer logo a minha devocional, eu vou correndo fazer minhas coisas de casa. Aí, às vezes, fica 12/7, né? Porque é o restante do dia que sobrou. Mas o que nós precisamos fazer é buscar o Senhor. Isso não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro de joelho, a gente já falou sobre isso aqui. Mas é você estar ligado com o Senhor. Você está lavando a sua louça, você está no seu trabalho, o seu pensamento está voltado nele. É essa comunhão que o Senhor quer ter conosco, diariamente. Nós precisamos valorizar essa presença e não banalizar. Deus quer habitar em você. Olha que tremendo isso. Ao longo acho que eu vou dizer minha carreira, né? Ao longo da carreira, quase 40 anos no Evangelho, muitas das vezes eu ouvi pessoas falando assim, de que foram visitadas pelo Senhor. O Senhor me visitou. Nesses cultos eu era visitada pelo Senhor. Mas, na verdade, o Senhor quer habitar em mim. Ele quer habitar em você. Não somente vir fazer uma visita e ir embora. Isso é um privilégio muito tremendo, queridos. Que muitas vezes estamos abrindo mão de que o Senhor habite conosco. Toda vez que eu falo habita comigo, eu lembro de um hino do Logos, né? Quem é antigo aí, que fala, habita comigo, como um outro amigo, nessa vida toda jamais existiu. Cada vez que eu lembro disso, meu coração chega, sabe? Guia os meus passos, ergue-me em fracassos. Ó Divino Espírito, eu quero te adorar. E essa tem que ser o desejo do nosso coração, sabe? Habita comigo, como outro amigo jamais conseguiu. Ele é o único que vai conseguir realmente, sabe, penetrar o seu coração, os seus pensamentos, entender o que você necessita. Ele que vai estar ali para se alegrar com você. É tão tremendo isso. Eu lembro de uma experiência que eu tive na época do meu casamento. As minhas irmãs estavam todas com problemas, cada uma com seu problema, sabe? Uma se separando.
Então, assim, não era um clima de festa, né? Apesar de eu ter sido a última a me casar, casei mais tarde, eu esperava, né, aquela alegria delas junto comigo, mas estava cada um com o seu problema. E aí eu lembro de chegar em casa com algumas coisas do enxoval e falar assim, olha só, Senhor, o que eu comprei hoje. Como se ele nem estivesse comigo lá na loja, né? Mas eu queria mostrar para ele, para que ele participasse comigo daquele momento. Eu sei, queridos, que pode parecer muito infantil, pode parecer muito bobo, mas quando a gente tem o Senhor como nosso amigo, como aquele que está conosco, que se importa, sabe? Eu lembrei também da missionária que esteve aqui, a Andressa, né, Kátia? Lembrei da missionária Andressa, quando esteve aqui no culto de mulheres agora, e ela comentou que quando estava na construção da tenda, ela passou aqui em frente. E ela desejou, ela não orou, ela desejou um dia estar aqui trazendo a palavra, não foi isso, Kátia? Eu lembro que depois lá dentro eu comentei isso com ela, como Deus é lindo, como Ele é tremendo. Porque quando você tem essa comunhão, Ele está contigo ali o tempo todo, Ele vê o desejo do teu coração. Acho que tem um versículo que fala isso, né? Que a palavra nem chegou ainda à língua, Ele já sabe. E quando ela esteve aqui, ela contou isso, né? Que o Senhor estava realizando um desejo do coração dela. E quando a gente estava ali lanchando, eu falei, coisa tremenda, você não chegou nem a orar, nem pediu ao Senhor, me dá uma oportunidade um dia, né? A gente é tão formal. Ela falou, não, eu só desejei enquanto eu passei ali. E quando falaram para ela que era aqui, ela lembrou e se alegrou. Esse é o nosso Deus, sabe? Que vê o desejo do seu coração, quando está alinhado com a vontade dEle, Ele tem prazer em responder, Ele tem prazer em entregar nas suas mãos. Então, queridos, que possamos verdadeiramente buscar essa comunhão com o Senhor. Ou você quer se contentar apenas com a visitação? Você vem aqui na quarta-feira, sente a presença de Deus, vai embora, domingo eu volto, valeu. Nada que se compara a essa intimidade com o Senhor. Essa busca, esse ouvir o Senhor falar, ó, não vai por aí não. Né? Você está caminhando, de repente você fala, muda o caminho, vai por ali. Aí é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito Santo do Senhor te guiando, porque Ele está ao teu lado, cuidando de você. Dizemos que as coisas estão invertidas, né? Que o certo virou errado, que o bonito ficou feio, né? Hoje não é assim, né? E por aí vai. Só que também, como igreja, eu acredito que às vezes nós estamos invertendo esses valores, porque o Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o único Salvador, Ele deseja habitar em nós e nós não estamos dando valor. Estamos banalizando. Eu sei que não são todos, queridos, mas eu sei que essa palavra vai encontrar lugar no coração de alguém, sabe? Eu, essa tarde, fui tocada por essa palavra, porque eu sei que em determinados momentos eu acabo priorizando outras coisas, mas o Senhor quer 100%, 100%, e Ele merece 100%. Então, que nós possamos pensar nisso, sabe? Vê aí dentro de você o Deus Todo-Poderoso querendo ter comunhão com você. Somos objetos do seu eterno amor. Ele nos doou todas as coisas e prometeu estar conosco todos os dias. Sabe, nós, meros mortais, objetos do seu amor, da sua graça. Vamos valorizar, queridos, aquilo que Deus tem colocado, sabe? Aquilo que Ele tem feito por nós, tem colocado à nossa disposição. E tudo isso vai fazer com que nos livremos, né? Da corrupção, do pecado. Não nos tornemos uma igreja insensível ao Senhor. Eu acho que nada pior pode nos acontecer do que nos tornarmos insensíveis à sua presença. O Senhor tem trazido palavras tremendas neste altar. Ele está preparando um tempo tremendo para que nós vivamos o reino dEle nessa terra, tomamos posse de tudo que Ele tem preparado. Mas muitas vezes
a nossa mente está em outro lugar. Não estamos absorvendo tudo aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Hoje a gente ainda tem aí o benefício do YouTube, né, que fica gravado, você pode pegar e assistir novamente. O pastor Denilson tem falado sobre isso. Pega as mensagens, olhe, aprenda, é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Mas temos feito isso. Não nos tornemos insensíveis à presença do Senhor, mas que possamos valorizar essa presença cada dia mais. Ele não desiste de nós e tem usado de misericórdia conosco. E como você pode melhorar esse relacionamento, né? Você está atento? Você está se apercebendo do que o Senhor tem para fazer aqui? Deixa eu ver aqui se está terminando, queridos. O verso 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu fui olhar toda a diligência. Diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso interesse, todo o vosso cuidado, todo o vosso zelo, toda a vossa urgência. Eu acho tão tremendo quando a gente vai olhando os sinônimos e isso vai clareando a nossa mente, sabe? Precisamos buscar estas coisas com toda a urgência, né? A fé, a virtude, o amor. Já falamos aqui, né? Que são atributos do Senhor. Na nossa escola dominical temos estudado, falei aqui, o Senhor tem preparado, você sente isso? O Senhor tem preparado esse terreno para aquilo que Ele quer derramar. Sabe, na escola dominical falando sobre o fruto, sobre cada gomo. Você já parou para pensar em que você está sendo deficiente? Nós falamos sobre isso, né? Porque o fruto, ele tem todos os gomos ali, mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo sabor. Não pode estar faltando um pedaço. Precisamos estar procurando com urgência associar estas coisas à nossa vida, né? A fé, o amor. É impossível, querido, nós vivermos uma intimidade com o Senhor diariamente se nós não amamos o nosso irmão, se nós não conseguimos liberar perdão, se nós não conseguimos ter paciência, então, né? Paciência com aquele que está necessitando, se nós não conseguimos usar de misericórdia com aquele que está precisando de algo. Às vezes nos apressamos a julgar, ao invés de nos apressarem a ajudar. Então, que possamos procurar com diligência todas essas coisas, associar a nossa fé. Achei interessante isso. Não basta você somente dizer que você crê, que você tem fé, que você crê que os montes vão ser passar de um lado para o outro, mas junto a essa fé você tem que associar essas virtudes também, né? É um conjunto. Você precisa, aqui diz, associar a vossa fé à virtude, o conhecimento, buscar conhecimento do Senhor, daquilo que Ele pode fazer através da sua vida. E é interessante porque com cada um Ele vai usar de uma forma. Às vezes, hoje eu estou há 3 semanas pensando nisso. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer lá em cima? O que eu vou fazer lá em cima? Tanta gente, né, que tem conhecimento.
que tem mais a oferecer, tem mais a dar. E o pastor Denilson também falou sobre isso domingo, que a gente não tem que se comparar com outra pessoa. Deus tem a porção exata para você, e Ele quer usar você. Você tem que se disponibilizar a ser usado por Ele, dentro da simplicidade que Ele te deu, dentro da simplicidade que Ele me deu. É muito lindo quando Deus nos pega e nos usa dentro daquilo que nós nos dispomos a fazer por Ele. Você busca, você pede, Ele vem e enche. Ele diz, abre a tua boca e eu encherei. Eu sei que tem pessoas que nunca vão estar aqui, mas vão estar sendo usadas lá fora para falar do amor, para fazer apenas uma visita e levar paz àquele coração. Alguns vão sair para entregar as cestas básicas, que Missões tem feito isso. Alguns vão sair em serenata, aí, já estou contando. Alguns vão sair em serenata para abençoar a vida de outros. Alguns vão parar no hospital, na frente do hospital, e vão orar, e vão cantar. Você precisa procurar com diligência, com urgência, com interesse, com cuidado, aquilo em que Deus pode te usar. Estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Sabe? Às vezes a gente já quer tudo pronto, né? Eu queria muito, já está toda pronta. Mas eu creio que nessa terra, nós nunca estaremos prontos. Nós vamos estar sempre num processo de aperfeiçoamento, sempre aumentando aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Sempre um conhecimento novo. O Senhor tem mais para você. Eu creio que essa noite nós somos convidados a refletir em que área nós precisamos melhorar. Em que você tem sido, como é que eu posso dizer? Na escola dominical, quando está sendo falado, né, confrontado. Em que você está sendo confrontado? Que você precisa melhorar, que você precisa se ajustar para que o Senhor possa te usar nessa área. Aqui fala, que foi outra palavra que me chamou muita atenção, porque estas coisas existindo em vós, ou seja, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos. Se eu perguntar aqui para alguém aqui quer ser infrutuoso e inativo? Quando eu li, foi a primeira coisa que eu falei, Senhor, jamais, eu não quero ser inativa nem infrutuosa. Inativo é aquele que não tem atividade, paralisado. O infrutuoso ou infrutífero é aquele que é estéril. O Senhor não nos chamou para sermos inativos na sua casa. Eu lembro que em março eu falei alguma coisa sobre isso também, sobre a questão de nos envolvermos. Sabe, a inatividade não é para nós. Precisamos estar fazendo algo na casa do Senhor. Precisamos estar envolvidos. O Senhor não nos chamou para ser estéreis, mas para darmos frutos. Com toda essa questão de Covid, acho que foi Rosinha que falou há pouco tempo, acho que foi no culto das mulheres também. Com toda essa questão de Covid, por mais que algumas pessoas precisem estar em casa, outras querem estar em casa, há uma diferença. Sabe, mas a igreja não parou. A igreja está trabalhando. Não ficamos inativos. Não ficamos sem dar frutos. Prova disso é a questão da devocional das mulheres. Como tem sido lindo, né, Kátia? A gente vê irmãs que não oravam, trazendo a palavra, orando, isso alegra o nosso coração. Irmãs que a gente nem conhecia e que de repente trazem palavras tremendas.
Sabe, o Senhor quer te usar. Se coloque à disposição dEle. Não não aceite essa questão de ser inativo, porque não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou para que você dê fruto, né, de uma maneira crescente, vai aumentando. Ele pode te usar mais. Você precisa começar a se envolver, a querer. Essa história de as pessoas estão tão machucadas, né, que não querem se envolver, não querem estar perto, como se isso fosse fazer com que elas não se decepcionassem com algo, ou com a própria igreja. Somos falhos, mas o Senhor tem nos aperfeiçoado, temos buscado essa perfeição, e precisamos estar juntos, um ao outro, ajudando, e dizendo: esforça-te, levanta, vamos lá, eu te ajudo. Vai ter sempre, principalmente no que diz respeito à liderança, vai ter sempre alguém torcendo por você, torcendo para que você se levante, para que você se envolva. Não aceite, queridos, não aceite, mesmo quem está em casa, sabe, não aceite essa palavra de que eu vou ficar sentado, eu não quero me envolver, já trabalhei demais no reino. Não aceite, essa palavra não vem do Senhor. Aqui diz que em vós aumentando, fazem com que você não seja inativo nem infrutuoso no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Então, que possamos parar um pouco e analisar e ver em que nós podemos melhorar para o Senhor, né? Aquilo que o Senhor está querendo ministrar ao seu coração. Jeremias, eu separei um texto aqui, só vou ler ele para vocês. Jeremias 6, do 16 ao 19, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Aqui o Senhor estava falando sobre a iniquidade de Jerusalém, a causa de sua queda. Mas toda a palavra de Deus também se refere a nós como igreja. E aqui diz que o Senhor está falando: ponde-vos à prova, à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Queridos, que não sejamos achados assim, do Senhor estar falando e nós não estarmos atentos, do Senhor estar falando e rejeitarmos aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Sabe, é o desejo do coração de Deus se revelar a cada um de nós. Ele tem feito isso através da palavra. Que possamos estar atentos. Ali fala que o próprio fruto do seu pensamento virá sobre você, porque não estás atento às palavras que são ministradas neste lugar. E eu creio que eu posso falar isso, sabe, de tudo que está sendo ministrado neste altar, tudo que o Senhor tem trazido para nós. Que você possa estar atento, com o seu coração sedento de conhecimento, sedento de paixão pelo Senhor, a ponto de não negociar com o mundo, sabe? Não podemos negociar com o mundo. O nosso Deus é santo, e essa é uma virtude que Ele quer compartilhar conosco também, a santidade. Então, que você esteja atento ao que o Senhor está falando. Hebreus 10, para terminar, Hebreus 3, aliás, do 12 ao 14,
Diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Geralmente essa palavra, quando fala aqui, se hoje, né, o tempo que se chama hoje, é usado muito em questão de apelo, mas esse é um apelo para a igreja, no tempo que se chama hoje. Se você está ouvindo o Senhor, não seja, jamais aconteça de haver em qualquer um de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, que possamos vigiar, querido. Antes, o que a palavra diz é que devemos exortar mutuamente, a cada dia, uns aos outros, a necessidade de estarmos em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, que possamos estar com o nosso coração aberto, sabe, com a nossa comunhão com Deus, com os irmãos, ouvindo as advertências. Geralmente Deus usa os irmãos para trazer palavras para nós, nos dar conselhos, e às vezes deixamos de lado porque estamos com o nosso coração endurecido. Eu prefiro pensar que essa palavra seja mais uma palavra de encorajamento para que você busque o Senhor, do que apenas de uma exortação, né? Mas de que você seja sensível à voz do Senhor, que você entenda todo o cuidado e carinho que Ele tem contigo, que Ele tem com a igreja, desse relacionamento que Ele quer ter conosco. E o nosso texto de 2 Pedro termina dizendo: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos, queridos, de fato, amar o Senhor, sabe, desejar ardentemente a sua presença, conhecê-lo cada dia mais, experimentar aquilo que Ele tem para você. As prateleiras continuam cheias. Que você possa ser aquele que vai se atrever, digamos assim, né, a ir lá e pegar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Som. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para estar terminando esse culto. Palavra muito abençoada da nossa diaconisa Márcia. Sabe, que nós não possamos aceitar em estarmos conformados com a mesmice, com o dia a dia comum. Que a cada dia nós possamos aprender mais com o Senhor. Que a cada dia mais nós possamos mergulhar em águas mais profundas. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor,
Meu coração te adora, pertence a ti. Com toda a força que há em mim, te louvarei. Tudo que eu procuro está em ti. Te dou meu coração e tudo que sou. Pertenço a ti, Senhor. És o meu respirar, és o meu levantar. Cumpre o teu querer em mim. Vamos cantar mais uma vez? Este é o meu desejo, Senhor. Meu coração te adora, pertence a ti. Toda a força que há em mim, te louvarei. Tudo que eu procuro está em ti. Te dou meu coração e tudo que sou. Pertenço a ti, Senhor. És o meu respirar, és o meu levantar. Cumpre o teu querer em mim. Te dou meu coração e tudo que sou. Pertenço a ti, Senhor. És o meu respirar, és o meu levantar. Cumpre o teu querer em mim. Glória a Deus. Levante uma aplauso para o Senhor nessa noite. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Senhor, nós entregamos esse culto em Tuas mãos, Senhor. Nos leva para casa em segurança, Deus, no nome de Jesus. E que no decorrer dessa semana, Deus, a cada dia mais nós venhamos buscar o Senhor, Senhor, no nome de Jesus.